controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu filho, e eu me coloco nesse instante em total disposição do teu Espírito para transmitir a tua palavra. Usa-me na pregação nesta noite, que a palavra flua abundantemente e aquilo que o Senhor pretende externar para os teus filhos nesta noite, que venham com liberdade, com graça, com unção e com a capacitação do alto, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo e todos que estão nos acompanhando neste canal, eu passei esses dias pensando, analisando este momento que nós estamos vivendo. Um momento muito difícil, um momento deprimente, deplorável e de uma insatisfação generalizada. Isso é uma realidade. E talvez por causa deste momento, ou por que não afirmar por causa deste momento, tem chegado tantos vídeos em nossos celulares, com lives, tantas lives espalhadas por este Brasil, inclusive a nossa também. Normal que isso aconteça por causa do momento que nós estamos vivendo.
Mas nós temos visto que muitos vídeos que têm chegado até nós são vídeos de profecias, vídeos de profetas que têm aflorado nesse instante. Não quero julgá-los, nem tampouco ridicularizá-los, porém, está tudo debaixo do olhar do Senhor. Mas a coisa que me incomoda muito neste momento está exatamente neste texto que eu li nesta noite, o texto vivido pelo profeta Elias. Elias era um profeta, e nós bem sabemos disso. Quando a minha pessoa, estava analisando esses vídeos, essas profecias, e esses profetas que têm se levantado exatamente neste momento de caos, foi que Deus me levou a este texto, para entender algumas coisas que eu quero tratar nesta noite. E eu passei a olhar aqui, qual era a necessidade do momento vivido pelo profeta Elias, talvez muito similar ao nosso, e nós encontramos nesse texto um profeta de quarentena, porque foi Deus quem mandou ele se retirar. Se retire e fique na clausura das torrentes do Querite, que lá eu te sustentarei, que lá eu beberás da água das torrentes do Querite, do lado de lá do Jordão. Eu fiquei analisando esse texto, e veio ao meu coração qual seria a necessidade de Deus neste momento que nós estamos vivendo. Seria profetas? Seria profecias? Seriam mensagens para aguçar a nossa fé? Não sei, mas a grande necessidade deste momento que nós estamos vivendo, e trazido através de vídeos de profecias e profetas, a grande necessidade hoje não é de profetas, ou não são de profetas as necessidades, mas a grande necessidade hoje é ser corvo. Tem muitos profetas, muitos se levantando com palavras proféticas neste momento, mas a grande necessidade que nós estamos observando pela lupa da experiência pastoral, pela lupa da palavra de Deus, não é profeta. A necessidade hoje é corvos. Queridos, é aí que eu quero falar nesta noite, que o Espírito colocou no meu coração. E a primeira coisa que Ele colocou no meu coração foi exatamente isso. Escutem, me julguem, não tem problema. Eu me coloco à disposição de todos os ouvintes nesse Brasil afora. E me julgue aquilo que eu estou trazendo, analise, prove, veja se é de Deus ou se não é. Se for de Deus, receba. Se não for, rejeite. Porque nós estamos vivendo este tempo, o tempo em que nós precisamos ouvir mensagens de Bíblia aberta, para comparar o que está sendo pregado com o que está escrito, que tem muita gente pregando antagonicamente aos princípios sacrossantos desta palavra. Então eu dou total liberdade para vocês, pastores, profetas, missionários, membros do corpo de Cristo, me julgarem. Mas o que Deus falou comigo neste texto foi: primeira coisa, o Deus que chama profeta, ordena corvo. O Deus que chama profeta, ordena corvo. Todo mundo quer ser profeta,
Todo mundo quer profetizar num momento como esse, onde tem servos de Deus passando necessidades, onde tem ovelhas do Senhor desempregadas, passando por momentos caóticos, onde pai de família olha para a mesa e não vê o pão, e não vê onde buscar o sustento, e ainda mais, no lugar de corvos, só recebe profetas. Mas o Deus que chamou o profeta Elias ordenou os corvos. É hora da igreja brasileira, neste momento, se levantar como corvo. Ela é a voz profética de Deus. Nós somos a voz profética de Deus. Mas a voz profética de Deus também tem de ser corvo na hora da necessidade. Quem era Elias? Um homem que fazia a obra de Deus com esmero. Um homem que fazia a obra de Deus aliado com Deus. Porque tem muitas pessoas que trabalham na obra do Senhor, né, sem a bênção do Senhor da obra. Isso é uma realidade. Elias não. Elias era um homem de Deus, fazia a obra com convicção, com autoridade. A autoridade lhe era tanta que ele chega diante do rei, autoridade máxima de Israel, e ele diz: olha, rei, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover. Ele não disse segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra. Por quê? Porque este profeta tinha intimidade com Deus. A intimidade era tão grande que ele fez da palavra de Deus a sua palavra. Era este homem que Deus mandou ficar de quarentena lá no Queirite. Um homem que tinha uma visão apurada, uma visão diferenciada dos demais profetas. Por quê? Porque ele manda o seu auxiliar, vai ver lá se já vem alguma chuva. Ele olha e volta e diz: Elias, eu só vi uma nuvem como uma pequena mão. Não tem chuva não, Elias. Ele diz: o quê? Uma nuvem de pequena mão? Pois eu vejo abundante chuva. Aleluia. Elias tinha essa visão apurada. Quando os outros viam apenas uma pequena nuvem, ele via abundante chuva. Então era um homem de Deus, um homem que tinha intimidade. E se Elias desafiou profetas lá no Monte Carmelo, quando ele orou e Deus respondeu com fogo. Elias era um profeta que verdadeiramente agradava o coração de Deus. Um profeta que realizava a obra do Senhor como deveria realizar. Supriu a necessidade de muitos, fazendo com que o azeite da botija não parasse de jorrar. Aleluia. Na casa de quem? De uma viúva. Então era um homem de Deus na expressão da palavra. Podemos afirmar categoricamente que Elias, todo o seu ministério foi para servir a Deus e ao povo de Israel. E agora, este homem que serviu tanto a Deus, como profeta do Senhor, que abençoou o povo, que abençoou viúvas, que realizou milagres, esse homem agora está de quarentena, porque Deus o colocou e disse: olha, vai para o Queirite, para as torrentes do Queirite, e fica lá até eu dar a ordem. Esse homem agora, que ajudou tantos outros, que pregou tanto a palavra de Deus em Israel, estava agora necessitando de auxílio. Estava precisando de auxílio. Precisando de auxílio, como muitos hoje, neste momento, estão. Os missionários do sertão estão precisando nesse momento de ajuda. Os pastores do sertão estão precisando de ajuda. Os homens que Deus levantou para pregar para essa geração corrupta e má estão precisando de ajuda. Muitos estão precisando, como Elias estava precisando.
Cadê o povo para ajudar Elias? Cadê o povo para ajudar Elias? Cadê a viúva para ajudar Elias? Cadê Israel para ajudar Elias? Cadê? Ninguém. Foi o encontro do profeta que estava na clausura da quarentena no Queirite. Ninguém foi. Ninguém foi. Ele estava ali de quarentena. Ninguém foi. Oh, irmãos, prezados amigos, ouvintes, quantos homens de Deus nesse momento estão em quarentena? Igrejas fechadas, altares sem receber ofertas, e a Bíblia diz que o pastor, que o líder, que o homem que dirige o rebanho do Senhor, que ele coma do altar. Mas como ele vai comer do altar, se não está chegando o alimento no altar? Elias estava assim. Quantos Elias estão espalhados pelo sertão nordestino, numa clausura, e ali vivendo este momento? Cadê o povo? Cadê as megas e hipers denominações para nesse instante deixar por enquanto o ministério profético e sair como corvo voando para o sertão, para levar pão, para levar carne, para levar o sustento dos homens de Deus? Olha, o Deus que chama profeta, ele ordena corvos. Não queira apenas ser profeta de Deus, meu irmão. Não queira apenas profetizar. Mas nesta hora, o que mais Deus precisa não é de profeta, é de corvo para suprir a necessidade do profeta que está na quarentena do Queirite, na quarentena deste momento. Olha o que diz o versículo 7 do texto que nós lemos. Passados dias de quê? Da quarentena de Elias em Queirite. Passados dias, diz o texto, secou a torrente, porque não chovia. Secou a torrente. Quantos ministérios estão nesse instante, irmão, nas clausuras da quarentena, sem a bênção da água corrente do Queirite? Quantos? Secou a corrente. Já secou na geladeira o alimento do profeta. Já não tem mais aquele pão em abundância sobre a mesa do profeta. Não tem. Mas vídeos com profecias não param de chegar em nossos celulares. Não param. Deveria chegar sim. Vidas se levantando com alimentos para suprir a necessidade dos profetas, dos missionários. Mas isso, não há visão nessa direção. A torrente secou para Elias. A torrente secou para muitos altares nessa quarentena. Tem muitos e muitos Elias de Deus precisando de corvos, precisando de alimento, precisando de sustento. Mas uma coisa conforta o meu coração de pastor, conforta, é que Deus, louvado seja o nome dele, não desampara os seus. Deus não desampara o homem que ele chamou. Deus não desampara o homem que ele usou com autoridade, com força, com poder, para repreender o mal, para chamar Israel a atenção. Deus não desampara. Se a viúva não foi de encontro a Elias, se Israel não foi de encontro, se os sacerdotes não foram de encontro, se os que trabalhavam no templo não foram de encontro, Deus deu ordem aos corvos para levar o sustento para o profeta. Aleluia. Deus deu ordem aos corvos. Por isso eu afirmo esse primeiro ponto. O Deus que chama profetas, ele ordena corvos. Irmãos, servo de Deus espalhado por este Brasil nesse instante, deixe de ser profeta por um momento e passe a ser corvo.
Não precisa você sair da sua casa, mas você pode mandar uma cesta básica, uma oferta, uma ajuda para os homens de Deus que estão sofrendo nesse Brasil afora. Tem muitos, mas eu digo uma coisa a vocês: não é prepotência, orgulho meu, não é. Deus conhece o meu coração. Eu não preciso de uma ajuda, de uma cesta básica. Não estou precisando que os corvos venham à minha porta trazer, porque Deus já me deu. O meu momento de receber ajudas de corvos já passou. Este momento, já passaram esses momentos, já passaram. E quantas vezes no início do meu ministério eu recebi a visita de corvos na minha casa? Quantas vezes tenho pregado por onde eu vou, tenho falado isso, dado esse testemunho. Mas no meu início do meu ministério foi assim. Foi assim. Você sabe o que é assumir uma congregação de 12 irmãos lá em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, cidade que faz parte da Grande Recife? Acordaram de manhã cedo, depois de ter pregado no domingo à noite, se acordar e dizer assim: o que tem aí para comer? E a esposa dizer: nós não temos nada, não temos nada. Olhar para uma filha no berço e olhar assim e dizer, e o leite delas também não tem nada. E você chorar, sabendo que a torrente do Querite secou. Chorar como chorei, juntamente com a minha companheira. E depois pegar umas moedazinhas que tem, descer o morro onde morávamos, ir no mercado comprar o leite, chegar lá e pegar a lata de leite e ver que as moedas contadas não dava para pagar aquele leite. E aí você colocar a lata de leite no mercado, sair, se abraçar com um poste, chorar. Onde estava a congregação que eu pregava? Onde estavam os líderes da igreja a qual era a congregação? Ninguém apareceu. Talvez até aparecesse um profeta e dissesse: pastor, talvez, não ocorreu. Você está passando por isso porque você é desobediente ou alguma coisa desse porte? Mas queridos, aquilo que o homem não vê, o Senhor contempla. Aquilo que o homem não faz em prol de um profeta, Deus faz. Parou um Cossel 2 de onde eu estava ali, saindo já do poste, porque eu ouvi a voz de Deus falar comigo: em vez de murmurar, tu canta um hino de louvor a Deus. E eu saí cantando, chorando e cantando com nó na garganta. E para um carro, um Cossel 2, era Moisés, um aluno do ETE, Estudo Teológico por Extensão, e disse: pastor, entra aqui no carro. E eu entrei, e ele disse: pastor, eu estava lendo esse texto que eu li nesta noite para vocês, e Deus falou ao meu coração: vai lá na casa atrás do pastor Eliseu e faz o mesmo, aleluia, do texto que você acabou de ler. O que era aquilo? Moisés foi o corvo para mim. Esse momento eu não esqueço jamais. Por quê? Porque Deus mandou corvos para me sustentar. É por isso que hoje, onde eu estou, nesse patamar de profeta de Deus, de pregador do Evangelho, eu me lembro desse momento, e aí Deus fala comigo de uma maneira tão clara e explícita, que dá para me entender e não fica nenhuma dúvida. Te socorri quando tu estava naquele momento lá em Cavaleiro. Tu é profeta, eu te socorri. É hora de você, profeta, chamado por Deus, se transformar também em corvo. É por isso que eu não posso deixar de ajudar.
É por isso que o meu coração ferve, amolece diante de uma circunstância dessa. E eu quero cooperar, eu quero ajudar, eu quero chamar a atenção dos pastores, das megas e hiper igrejas, para se transformar neste momento em corvos. Porque só quem precisou de corvo sabe a importância de receber corvo em casa. Aleluia. O Deus que chama profeta ordena corvo. Seja profeta. Amém, glória a Deus por isso. Não podemos ficar sem profetas, mas seja também corvo, porque o que mais precisamos neste momento é ver os corvos do Evangelho, ordenados por Deus, voando por este Brasil, ao caminho do sertão, ao caminho dos interiores dessa mega pátria, para ajudar os necessitados e os aflitos. Uma segunda coisa, e a última: o Deus que ordenou o profeta, o Deus que chamou o profeta e ordenou os corvos, aleluia, Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Quando a gente olha para o versículo 6, diz assim: os corvos traziam pela manhã pão e carne. Aleluia. Queridos profetas do Senhor no sertão, missionário, eu creio que Deus já está ordenando os corvos, aleluia, de irem ao teu encontro. Eu creio que o Senhor já ordenou, já vai chegar, vai pousar aí no lugar de trabalho onde você faz a obra do Senhor. Vai chegar pão e carne trazida pelos corvos. Eu creio nisso. Aleluia, glória a Deus. Você vê, quando eu digo que só quem precisou de corvo pode se tornar corvo, é o que aconteceu com Elias. Versículo 6 diz isso: os corvos traziam pela manhã pão e carne. Você vê que na sequência do capítulo, depois de sair do Querite, Elias chega na casa da viúva de Sarepta. E o que ele faz? Ele multiplica o azeite. Aleluia. Versículo 14 diz isso: porque assim diz o Senhor Deus, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover. Até o dia, queridos, até o dia de terminar esta quarentena, Deus vai sustentar os profetas. Mas Elias se transformou em corvo, abençoando a viúva. A necessidade de Deus neste momento, a necessidade entre aspas, porque Deus não precisa de nada, mas a grande necessidade de Deus para se comunicar com o povo, não são as profecias que estão chegando, mas são os corvos que precisa, aleluia, obedecer a ordem de Deus. Tem profeta gemendo no sertão, tem missionário gemendo no sertão, tem vidas carentes no sertão. Oh irmão, e dói na alma e no coração em saber que esses homens de Deus que têm pregado a palavra do Senhor como a palavra de Deus têm pregado, mas neste momento estão sem assistência. Eu chamo a atenção para você, meu irmão, para você, pastor, para você que tem, nesse instante você abre a geladeira, tem lá dentro comida, você olha para a mesa, tem pão, você olha para os filhos, todos eles satisfeitos porque comeram, e os Elias que estão por aí afora, que não tem o que você tem. Profeta de Deus, se transforma em corvo nesse instante.
Onde estão os corvos? Não sei. Uma coisa eu sei: Deus há de suprir a necessidade de todos os seus servos que trabalham em sua obra. Ele vai suprir. Por quê? Os profetas do sertão brasileiro, nordestino, não tem onde buscar. Não tem. Mas eu creio que Deus já ordenou corvos para ir do teu encontro. Deus nos abençoe. Que o Espírito do Senhor nesse instante venha sobre o povo de Deus nesta nação. E esta nação evangélica, não falo da pátria brasileira, mas eu estou falando da nação evangélica, do mais de 50 milhões de evangélicos nesse Brasil. É hora de acordar e receber a ordem de Deus para este momento. E a ordem de Deus é essa: vá suprir, seja corvo e vá suprir a necessidade dos meus profetas que estão necessitando. Que o Espírito de Deus sacuda nesta hora os corações do povo de Deus para fazer esta obra, porque ser profeta é muito fácil, mas ser corvo é um pouco mais difícil. Deus em Cristo nos abençoe. Quero agradecer a todos que ouviram a mensagem e peço-vos que ore a Deus por esses homens que estão enfrentando, homens de Deus que estão enfrentando essas lutas neste momento. E aqui eu encerro esta live ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que está aí na família, você da igreja PIB, está aí em casa agora, receba a bênção de Deus. E todos que estão assistindo, receba a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço, minhas ovelhas, de um pastor que está com o coração apertado de tanta saudade de tê-los aqui conosco no templo. Deus te abençoe.